Onde estão os mortos? Livro escrito por Rex Humber. Leitura de Ederson Santos. Parte 2. Quando perdermos uma pessoa querida. Não tenhas medo, que estou contigo. Não desanimes, que sou teu Deus. Vou te dar forças, sim, vou te ajudar. Sim, vou te dar apoio com a mão direita do meu poder. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Capítulo 8. Como é a morte? Vários anos atrás, iniciou-se no Hospital Billing de Chicago uma pesquisa profunda e dramática. Foi um seminário sobre a morte no qual psiquiatras, capelães, enfermeiras e médicos estudaram a última crise do moribundo. O que provocou a coisa foi um pedido de ajuda de estudantes de teologia de Chicago que pediram ajuda à psiquiatra doutora Elizabeth Kubler-Ross, que lhes desse ajuda na preparação de pessoas que sofrem de doenças finais. A doutora Ross começou uma pesquisa entre os doentes desenganados e deles obteve algumas lições, e muito profundas, para os que têm saúde. Suas descobertas foram de valor inestimável para médicos, clérigos e famílias que se sentem desamparadas ao lado dos leitos dos parentes moribundos. E para todos nós, que bem podemos aproveitar essas lições para quando tivermos de passar também pela crise definitiva com aqueles a quem amamos e para que os possamos ajudar e compreender. Quase todo dia, a doutora Kubler-Ross e suas colegas se reuniam ante uma repartição de vidro para observar os médicos e pastores em suas conversas com os pacientes desenganados. Graças a isso, o mundo médico está começando agora a mudar de atitude sobre como lidar com os que estão morrendo. O que a doutora Kubler-Ross e os outros descobriram foi que os doentes graves passam por 5 estágios emotivos a caminho da morte: negação, zanga, tentativa de barganhar, depressão e, finalmente, aceitação. Se soubermos compreender esses estágios, quando estivermos em presença de uma pessoa querida que está numa crise dessa natureza, e se soubermos como lidar com cada estágio, poderemos ser de grande conforto para eles. Convém considerarmos bem cada um dos estágios. Negação. Nesta fase, o paciente não quer aceitar sua sina, nem a natureza da doença que tem. Após o choque inicial que recebe ao saber que a morte é iminente, quase todos os pacientes rejeitam ou põem em dúvida o fato que acabam de ouvir. Ah, eu é que não, dizem eles. Isso só pode ser engano. A negação age como almofada contra o choque da notícia. Dá tempo ao paciente de reorganizar o pensamento, racionalizar e baixar a defesa para aceitar a verdade. Costuma acontecer nos primeiros estágios dos fatores da morte. Também nesse momento, pode se retrair dentro de si mesmo e se isolar do mundo. O isolamento, entretanto, também pode vir mais tarde, já perto do momento final, como defesa contra ter que falar sobre seus medos e seus sentimentos. Zanga. Depois da negação, quando os sintomas físicos ficam tão óbvios que ela já não é mais possível, o moribundo entra então num estado emotivo de zanga. Fica zangado com médicos, enfermeiras, parentes e amigos, sem nenhum motivo aparente. É a parte mais difícil de todas, pois o que ele pergunta agora é: por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Ou, por que é que vocês querem me matar? Depois, o moribundo passa a pôr a culpa em Deus, à medida que a revolta vai vindo à superfície. Tal zanga é irracional e resulta de um senso de solidão. Barganha. Depois da zanga,
vem o desejo de barganha. A doutora Kubler-Ross explica que a esta altura o paciente tenta adiar o inevitável, com a promessa de viver para Deus, ir à igreja, doar o corpo à ciência ou dar tudo o que tem para alguma causa meritória. Promete mundos e fundos, tenta subornar todo o mundo e até estabelece metas e prazos. Quase tudo isso é feito entre preces semi-audíveis. A moribunda rainha da Inglaterra, de um século atrás, gritou do seu leito: milhões de dinheiro por uma polegada de tempo. Nesse estágio é que os parentes do moribundo se sentem mais exasperados por não poderem ajudar o ente querido que está atravessando essa crise. Depressão. Esse é o momento mais difícil de todos para os parentes do moribundo. Aí então é que o moribundo percebe o que está lhe acontecendo e entra numa fase de chorar por si mesmo. É um momento terrível, tanto para ele como para os parentes. Não há nada que se possa fazer para ajudar. O pior que se pode dizer nesse momento é: não desanime, ou você não devia ficar assim. O paciente tem necessidade dessa fase de autocomiseração. Também nessa fase, a lembrança de derrotas passadas e a ideia da separação iminente diminuem a vitalidade do moribundo. Ele precisa se dar ao luxo de pensar bem na finalidade da morte e na interrupção de relações terrenas. O único jogo que não pode jogar nesse momento é fingir que tudo está indo muito bem e que ele está ficando melhor. A negação da morte é fútil e destrutiva. O moribundo não pode entrar no estágio da aceitação até ver enfrentado com sucesso as agonias dessa ansiedade. Durante esse tempo, precisa unicamente da dádiva da presença e compreensão daqueles a quem quer bem. Não precisa de sermão, nem de reprovações. Quer apenas apoio, amor e a bela garantia de que a vida não terminará no cemitério, mas principiará às portas da morte. Aceitação. Depois que o paciente completa os ciclos anteriores, chega então ao lugar da aceitação. Se bem que ainda possa ter uma fagulha de esperança, já está pronto agora. Acabou a luta. Pronto. Acabou a tentativa de barganha. É como se ele estivesse descansando em preparação para a longa viagem que tem pela frente. A felicidade nessa fase fica em proporção direta à qualidade da vida que viveu e à fé que tem no futuro. Uma nota interessante no estudo da doutora Kubler-Ross é que, se o paciente for interrompido em qualquer fase do ciclo de sofrimento, isso apenas irá prolongar sua agonia e protelar a aceitação final. Portanto, a psiquiatra sugere que os clérigos, amigos e parentes procurem compreender esses princípios básicos. Em vez de tentar animar o moribundo, o médico, o pastor ou padre e os parentes devem tentar compreender o ponto de vista do paciente. A simples presença de uma pessoa já é a maior coisa que se pode esperar para lhe dar apoio durante essa crise. Muito antes da doutora Kubler-Ross e os seus associados começarem um estudo e análise sofisticado do processo da morte, Jesus fez uma declaração simples e profunda. Bem-aventurados os que choram, porque serão confortados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Em outras palavras, o que ele disse foi simplesmente: bem-aventurados os que estão passando por todo o ciclo do sofrimento, porque terão conforto total. Se bem que jamais devamos negar o poder de Deus para curar o corpo humano. Devemos ter em mente que somos criaturas da eternidade e não apenas do tempo terreno. E Deus cura pessoas, não doenças. Diz a Bíblia: foi bom eu ter ficado doente,
para saber aprender as suas leis. Salmo 119, verso 71. Se bem que desejamos viver com saúde perfeita e felicidade total, Deus às vezes nos conduz pelo vale das experiências. Se nos chamarem a viajar por esse vale pessoalmente ou acompanhar através dele um parente muito querido, será bom termos em mente que Jesus nos levará com segurança até o outro lado. Tenhamos sempre em mente esses dois versos da Escritura. Sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que têm amor a Deus e para aqueles que são chamados para tal propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios eles não te afogarão. Quando caminhares sobre o fogo, não serás queimado, nem vingará a chama sobre ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. Ele deve ser avisado? Quando temos um parente com doença final, surge sempre a questão: será que ele devia saber o que tem? Essa decisão nem sempre é fácil. Se tomada erradamente, pode ter efeitos devastadores. O pastor protestante americano Paul R. Carlson se refere a um caso assim com que lidou. Uma mulher chamada Berta, de 40 e poucos anos, notou um caroço suspeito no seio direito. Foi ao médico que fez uma biópsia, cujos resultados não foram bons. Quando o médico contou isso a Berta, ele disse que ela tinha pouco tempo de vida. Foi com estas palavras: de fato, não posso garantir mais do que 2 anos. Houve então uma mudança sutil em Berta e em sua família. Mas ao fim de 2 anos, ela continuava viva e aguardando o inevitável. 6 anos se passaram e Berta continuava vivendo, sob a sentença de morte. O marido dela adoeceu de repente e morreu. Em sua dor, Berta veio a perceber que seus 2 filhos estavam começando a evitá-la. Embora ela sofresse tanto de dor como de depressão, eles não pareciam capazes de aceitar a ideia da doença da mãe, nem as visitas contínuas que ela fazia ao hospital para tratamentos químicos. 13 anos após a operação, Berta começou a piorar de tal modo que muito em breve já não podia mais tratar de si mesma. Seu filho solteiro também não era capaz de tratar dela, e o casado nem tentava. Dizia ele: não quero ver meus filhos vivendo em companhia da morte. Assim foi que Berta passou os últimos dias sob os cuidados de uma irmã. Finalmente, ela morreu, 9 anos após o marido e 15 anos depois que o médico havia pronunciado sua sentença. O funeral foi um desastre, por causa das brigas que tinham surgido dentro da família, porque todos se sentiam culpados. A irmã de Berta comentou: ela podia ter passado melhor os últimos dias se aquele doutor não tivesse acabado com a vida dela. Talvez essas palavras fossem ditas por azedume, mas o certo é que a própria Berta disse antes de morrer: na verdade, eu já morri desde que o médico me disse que ia morrer. Com cada nova dor que me vem, penso: chegou a hora. O que é que adianta lutar? De trágicos incidentes como este de Berta, os médicos estão hoje procurando sinceramente a resposta a uma pergunta: será que o paciente deve saber? O psiquiatra Edward Gottel observa: revelar a certos pacientes incuráveis o que é que os espera pode ser tão cruel como obrigar um condenado à morte a assistir à construção do cadafalso. Um paciente pode receber essa notícia até com alívio e começar logo a se preparar para outra vida, ao passo que o outro pode simplesmente abandonar toda a esperança. Diz um médico: temos visto pacientes que, apesar de ainda terem talvez um pouco de esperança, entregam os pontos e morrem. Outros reagem e acabam vivendo muito mais do que se podia esperar. E qual é o papel do cristão
ao se ver perante a necessidade, ou não, de contar a um parente chegado que está chegando o momento da morte. Cada caso deve ser considerado separadamente, mas talvez nós possamos guiar por duas passagens diferentes da Bíblia. A primeira é Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês não souber o que fazer, é só perguntar a Deus, que dá a todos com tanta liberdade e que não repreende ninguém. E o que pedir lhe será dado. O que Deus diz é simplesmente que nos indicará o que fazer desde que lhe perguntemos. Um dia, os discípulos estavam preocupados com a ideia de que talvez não fossem capazes de passar pela prova de fogo que Jesus dissera que lhe seria dada. Para acalmá-los, Jesus disse apenas: não se preocupem com o que e como irão falar, pois a inspiração lhes virá no momento, mesmo em que abrirem a boca. Mateus capítulo 10, versículo 19. Cristo pode mesmo nos conferir sabedoria para que saibamos o que e como falar quando tivermos de atravessar o vale de lágrimas como os nossos entes queridos. A parte mais forte do conselho de Tiago em relação a isto talvez esteja na passagem, sem repreender ninguém. A palavra repreender, nesse caso, significa apenas a sabedoria divina não humilha ninguém. Pelo contrário, ela nos faz sentir melhor lá por dentro. Tiago ilustra isso mais extensamente ao dizer: mas a sabedoria que vem lá de cima é primeiro pura e depois pacífica, gentil, fácil de trato, cheia de caridade e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da vida bem vivida é semeado em paz entre aqueles que fazem paz. Tiago capítulo 3, versículo 17 ao 18. Deus pode e vai dar visão a todos nós no momento em que tomarmos a decisão de contar ou não contar ao parente, amigo, que está morrendo. Em outras palavras, sua promessa e sua sabedoria sempre parecerão estar no lugar certo, dentro do nosso coração. O segundo princípio. O segundo princípio a conservar em mente é de uma das cartas de Paulo: dizer a verdade com amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Se acharmos que devemos contar ao ente querido que ele está incuravelmente doente, Deus nos dará a visão de que necessitamos para que contemos a verdade com amor. Existe um meio certo e errado de dizer a coisa certa. Deus nos dirá como dizer de maneira certa a coisa certa. A linguagem do amor sobrepujará tudo mais na vida. Por isso é que muitas vezes é melhor para o paciente ouvir essas palavras da boca de um parente que da de um médico. Não basta dizer a verdade, é preciso dizê-la com amor. Não faz muito tempo que um casal, ainda jovem, perdeu seu filhinho. Referindo-se mais tarde a isso, disseram: nosso pastor foi de tremenda ajuda para nós durante esse tempo todo. Quando lhes foi perguntado o que foi que ele disse de tamanha ajuda para vocês? Ah, nem sei o que foi que ele disse, só sei que chorou conosco. Há momentos em que a dádiva de nossa empatia cura mais depressa do que qualquer outra coisa. Por isso é que a Bíblia diz: chora com aquele que estiver chorando. Romanos capítulo 12, versículo 15. Se nosso Deus nos pedir para falar, que o façamos com cuidado ao nos dirigirmos ao doente querido e que saturemos as nossas palavras de amor por ele. É mais que natural que pensemos na morte como uma coisa assustadora, capaz de deprimir qualquer pessoa que pense nela. A doutora Kübler-Ross comenta: se todos nós quiséssemos nos esforçar para olhar de frente
para contemplar a nossa própria morte, enfrentando as ansiedades que cercam esse conceito e ajudando outras pessoas a fazerem a mesma coisa, talvez houvesse menos medo em volta de nós. Não só haveria menos medo, mas também uma reafirmação de fé na imortalidade que daria mais vitalidade ao nosso dia a dia. Existe um antigo poema que conta o que aconteceu quando a percepção surgiu pela primeira vez no mundo. Segundo esse poema, Caim, logo depois de ter matado Abel, mudou-se para um país distante. Ali, ele e a mulher tiveram filhos, mas Caim jamais tocou no assunto da morte. Mas um dia, um dos seus netos estava brincando com outras crianças quando uma delas, sem querer, atirou uma pedra na cabeça do menino. Ele caiu num sono estranho, do qual não havia nada que o arrancasse. As crianças tentaram dançar em volta dele, contar seus contos favoritos, jogar os jogos que ele mais gostava e cantar os cantos que mais lhe falavam ao coração. Mas não havia nada que tirasse o garoto do estranho sono que caíra. A essa altura, Caim chegou e disse num sussurro: "É a morte." Afirma o poeta que nesse momento surgiu um estranho medo entre todos, que logo se espalhou por toda a raça humana. Cada pessoa começou a gostar mais da luz, porque onde havia mais conhecimento, ela sempre estava. Cada flor ganhou mais beleza, e cada dia passou a ter uma qualidade mais fina, sabendo que havia um limite para a vida nesta terra. R. Groman disse muito sabiamente: ao falar de morte e solidão, é que se começa a dar valor à vida e à luz. A compreensão de que existe uma hora de morrer acrescenta uma dimensão vital à seriedade da vida. O conhecimento dos ventos da mudança, fronteiras finais da nossa existência, exigem que demos o que temos de melhor se quisermos viver de verdade. A ressurreição é tema central. Em comparação com o que ela tem a dizer sobre os outros assuntos, a Bíblia é muito lacônica no assunto da morte. O próprio Jesus nunca fez da morte o assunto central de suas prédicas. Ele aceitava a realidade crua de que todo mundo tem de aceitar a morte, e por isso dava mais ênfase à vida. A Bíblia nos diz que a presença da morte no mundo resultou do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Inevitável como é, ela representa a sensação da vida natural e ocorre a todos os indivíduos de todas as nações. Traz consigo o fim de todas as dores e não respeita ninguém. Para o justo, a morte é um meio de alcançar o destino do bem eterno, uma gloriosa experiência a ser antecipada. Quando ela se apossa de nosso corpo, é como se estivesse demonstrando uma tenda após rápida peregrinação para qual destino partiu. Ela está nesse mundo por causa do pecado e vem para todos. Jesus deu a entender que não se pode fazer comparação nenhuma entre a maneira de morrer de uma pessoa e o verdadeiro divino e o veredito divino sobre a qualidade de sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 45. Os justos podem sofrer uma morte violenta e, por outro lado, os pecadores podem viver uma vida longa e cheia de realizações. Quando tivermos que fazer face à morte dos nossos entes queridos, é essencial que compreendamos sua maneira de pensar no caminho da eternidade. Deus poderá então nos usar como amigos para guiá-los com ternura nesse último momento. Em cada estágio, aquilo que eles mais necessitam é a esperança. Não a esperança sem terna realidade de aparecimento de uma cura repentina,
e sim de se estar nas mãos de Deus. A esperança pode funcionar em cada estágio da sequência da morte. Pode ser consciente ou inconsciente. Mesmo nos últimos momentos da morte, mesmo no estágio de aceitação, a esperança não é inconsciente. Ela mantém o paciente mental e espiritualmente vivo, enquanto houver o menor sinal de vida física. Enquanto isso, o paciente vai degenerando rapidamente. A vontade de viver é essencial à manutenção da saúde mental durante o processo da morte. Esse é o momento de aceitar o fato da morte, reunir a família e fazer todos os arranjos legais e manter contatos com a realidade até que o corpo pare de funcionar e o espírito seja transportado para o Criador. É na aceitação da vontade de Deus que se sente a realidade de sua presença. A morte não é dolorosa. Outra observação comum feita por quase todos os médicos e enfermeiras é de que a morte não é dolorosa. Pode haver dor antes da morte, mas a morte em si acaba com a dor, com ansiedade e com a tensão. O medo da morte, além da consciência do pecado, é que estão sempre presentes sob a forma de solidão e medo do desconhecido. Essas preocupações não são exclusivamente cristãs e não precisam fazer parte da morte do justo. 2000 anos antes do nascimento de Cristo, Jó disse uma coisa que ficou como grande marca d'água na literatura relativa à morte. Representa a esperança do crente que tem fé intrínseca em Jesus Cristo. Sei que meu Redentor está vivo e que um dia, num dos últimos dias da terra, ele caminhará sobre ela, se bem que os vermes venham a destruir esse corpo. Ainda assim verei Deus com meus olhos mortais, e o verei por mim mesmo, com meus próprios olhos, não com os de outra pessoa, embora as minhas entranhas já tenham sido consumidas. Jó, capítulo 19, versículo 21, 25 ao 27. O crente tem em si a possibilidade de melhorar a morte das pessoas queridas. Se tratarmos de compreender da melhor maneira possível como é a morte, podemos dar apoio e principalmente amor ao moribundo. Paul Hirion captou bem essa ideia ao dizer: na presença da morte, nós nos voltamos instintivamente para os outros em busca de conforto e segurança. E ambos vêm sob a forma de um aperto de mão, uma palavra carinhosa, um gesto gracioso e a simples presença dos amigos. Tudo dizendo o que nós pensamos dos outros, momentos de sofrer um dia a dor de uma perda assim. Hoje podemos oferecer companhia e dar apoio moral. Não iremos então jamais caminhar sozinhos pela estrada da solidão e da tristeza.